Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Espero que sim. Estamos no nosso devocional, no Sermão do Monte, e o texto que eu quero refletir com você hoje é o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. Diz assim, o Senhor Jesus fala bem assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. No devocional passado, eu falei a respeito dos discípulos serem chamados de luz. Vocês são luz do mundo. Jesus está dizendo isso para os discípulos. Só que nós vimos também que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a fonte da luz e ele ilumina aqueles que se voltam para ele, que confiam nele, que se entregam a ele. A partir desse momento, essas pessoas elas passam a se tornar também luz do mundo. Mas não é uma luz própria, é uma luz que vem de Jesus, que brilha, que reflete nela e ilumina todo mundo que está em volta. Então, no versículo 14, 15, Jesus coloca algo muito importante. Não pode se esconder a luz. Aliás, não pode se esconder uma cidade construída sobre o monte. Todo mundo vê de longe. Naquele tempo, inclusive existiam alguns lugares naquela terra, na terra de Israel, onde as casas elas eram feitas em montes de calcário, e aí aquele calcário refletia. Então, nossa, não tinha como ninguém ver. Então se via de longe aquelas casas que refletiam quando batia o sol, né? O sol do meio-dia, aquele calor arretado. Então, e ele fala, e ninguém acende uma candeia, ou seja, uma vela ou uma luz, e esconde embaixo de uma vasilha. Ou seja, ninguém ilumina algo para ser escondido. Pelo contrário de Jesus, você coloca essa lâmpada no lugar apropriado. E naquele tempo as casas, elas não eram que nem as nossas hoje, que tem iluminação. Então eles tinham alguns pontos da sala que era específico ali para se colocar uma candeia. É uma espécie de uma vela para iluminar toda a casa. As casas não eram separadas como nós temos hoje, né? Geralmente eram 1 ou 2 cômodos no máximo e todo mundo ficava ali reunido. Então aquela vela, aquela candeia iluminava tudo. E aí ele finaliza o verso 16 com a explicação, a aplicação do que ele está dizendo. Assim brilha a luz de vocês diante de quem? Dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, os discípulos de Jesus, aqueles que são chamados por Jesus como discípulos, são luz do mundo. Eles receberam a luz de Deus, eles foram iluminados e agora eles são luz do mundo. Mas eles não são luz do mundo para benefício próprio. Eles são luz do mundo para iluminar os outros. A luz de Jesus na vida do seu discípulo tem que brilhar no mundo. Tem que brilhar diante dos homens. De que forma? Através de boas obras. A reforma protestante, ela nos trouxe algo que a igreja tinha abandonado, chamado a justiça de Deus pela fé, não por obras. Paulo vai falar isso também. A salvação é pela fé, não por obras para que o homem se glorie, mas pela fé. Mas Tiago vai nos dizer, me mostra a sua fé sem obras e eu com as minhas obras mostro a minha fé. Então, o discípulo de Jesus ele é salvo da ira de Deus, da escravidão do pecado e da morte para praticar boas obras. E essas boas obras não se limitam a dar uma oferta na igreja. E essas boas obras não se limitam a fazer uma oração, participar de uma igreja, de uma corrente, não! Essas boas obras, elas são mostradas, elas são materializadas quando você ama
o seu próximo como a você mesmo, por meio de atitudes concretas. É por meio de atitudes concretas, essas boas obras. É você ser caridoso, é você amar o seu próximo. O Sermão do Monte ele vai se resumir em 2 frases, assim, a sentença de Jesus, a regra áurea de Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a você mesmo. E aqui, quando Jesus fala, vocês são a luz do mundo, e a luz de vocês tem que brilhar para que os homens vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Jesus está falando aqui de amor ao próximo. Mas não é aquele amor de dar tapinha nas costas. Não, isso não é amor. Amor é você ajudar outra pessoa a carregar suas cargas. Às vezes, amor vai ser uma coisa... Você vai precisar botar a mão no bolso. Às vezes, você vai precisar estar com essa pessoa num momento de tristeza. Às vezes, você vai precisar ouvir. Essas são as boas obras. Cuidar dos pobres, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, dos necessitados. Para que os homens vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. É para isso que nós fomos salvos. É para isso que o Jesus iluminou sua vida. E a reflexão que eu quero que você faça é: você tem iluminado a vida de outras pessoas? Se você morresse hoje, você faria falta para alguém? Alguém sentiria sua falta? Alguém iria chorar sua morte? Eu estive num velório que marcou a minha vida profundamente. Seu Germano, ele faleceu em 2019. E no velório dele foi maravilhoso. Foi um dos velórios mais maravilhosos que eu participei. Teve o dele, teve o de outra irmã também. E o que me chamou a atenção é que ele foi luz de Jesus na vida de muita gente. Ele foi luz de Deus na vida de muita gente, porque naquele dia, aquela sala em volta do corpo dele estava cheia, repleta de gente. E um após o outro começou a testemunhar o que o seu Germano tinha feito por eles. Coisas simples para nós, como ajudar, uma coisa simples, mas coisas para quem recebe faz toda a diferença. Como discípulo de Jesus, você recebeu luz, não para ficar escondido, mas para iluminar as trevas, para levar luz de Jesus aonde não existe. Teu trabalho, em casa, tua escola, na igreja. Que falta você faria se morresse hoje? Ah, e não esqueça, hoje pode ser o seu último dia. Que Deus abençoe você, sua família. E se você gostou, curte, comente, compartilha. Até a próxima.